Deus, na sua muita misericórdia, Ele permite até tais dons fluírem sobre a vida dos seus escolhidos, mas tudo tem seu limite, né? Tudo tem o seu limite, até que Sansão foi dormir no colo do inimigo, Olha né? aí. No colo de Dalila, e ali em situação em que não estava sendo guiado pelo Espírito Santo, revela né, o seu segredo do que realmente contribuía para que ele fosse tomado pelo poder de tal forma, e quando ele pensa que o Espírito Santo já estava com ele, não estava mais, né? Exatamente. Deus, ele dá para nós a oportunidade de nos arrependermos, de nos voltarmos para ele, mas chega uma hora que Deus diz, basta, né? Olá, meus amigos, meus queridos telespectadores do podcast bíblico, sejam todos muito bem-vindos. Está apenas começando aqui mais um programa, fica ligadinho do início ao final. Sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares, que sempre vem para acrescentar mais e mais a todo o estudo que será feito aqui no dia de hoje. Inclusive, já prepara sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 29, são 11 versículos apenas, passa tão rápido, né? E a gente vai ver aqui o tema, Davi marcha com Aquis contra os israelitas. Aqui vem até o versículo 11 e muita coisa Deus tem para revelar para nós no dia de hoje. Então fica ligadinho que o seu coração seja como uma boa terra, pronta para receber essa semente de fé e gerar muitos e muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Concorda aí? De onde você está? Digita um amém aí se você está no YouTube. A gente gosta da sua participação, da sua interação, tá bom? E quem está aqui comigo nos estúdios para participar desse estudo comigo, porque eu não estou aqui sozinha, eu gosto de conversar aqui com os meus amigos, a gente vai acrescentando, ampliando o entendimento e é maravilhoso. Começa com ele, pastor Luiz Fernando, pastor, que honra te receber mais uma vez aqui no podcast. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Júlia, pelo convite. É sempre uma honra, uma satisfação estar podendo participar, né, desse podcast e ainda bem envolvendo esse assunto tão interessante que é a Bíblia Sagrada. Sim. E esse livro desse homem que foi profeta, que foi juiz, né, sacerdote, muito usado por Deus. E é com grande alegria que eu venho participar, agradeço mais uma vez e que Deus possa nos usar aí para abençoar muitas vidas que nos acompanham através dessa programação. Sim, vai ser uma grande bênção, pastor Luiz Fernando, tenho certeza disso. Apesar de ser 11 versículos, gente, falta tempo para a gente falar de tudo, tá bom? Deus quer falar muito conosco hoje. E quem também está com a gente é o pastor Herbert Freitas. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, irmã Júlia, a todos, o missionário, o pastor Fernando, prazer, tá, meu? Deus abençoe. Todo nosso. E eu creio que Deus vai abençoar muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Vai sim, já está abençoando e vai mais e mais. A palavra de Deus sempre tem algo a nos acrescentar. E é como um espelho, a gente olha para ela e vê tudo que em nós está errado. Igual você chega depois de um dia de trabalho e fala, meu cabelo estava desse jeito, eu estava com feijão no dente, misericórdia. A palavra é esse espelho que mostra os erros, aquilo no nosso caráter, no nosso temperamento, na personalidade que precisa ser mudado. Atitudes, é um combo completo. A palavra, ela é corpo, alma e espírito. Ela é resposta para todas as situações e resolve tudo, gente. Fica ligadinho que a palavra é bênção. E hoje vou pedir a bênção para o pastor Luiz Fernando para fazer aquela oração inicial e convidar o Espírito Santo. Pode ser, pastor? Amém. Então, Amém. Oremos. Amado Deus, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé da Júlia, do pastor Herbert e com todos que estão participando dessa programação. Não abrimos mão da presença do Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir, tanto, ó Deus, na explicação, na orientação sobre esse texto, esse capítulo de 1 Samuel, e também abençoar aqueles que participam conosco, além de nos conceder, Deus, o entendimento, a capacidade de entender a Tua palavra, dai-nos a sabedoria para colocá-la em prática no nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, essa programação com a Sua presença e com a Sua unção. Amém.
Amém. Muito obrigada, pastor Luiz Fernando. E vamos correr para a gente começar logo esse capítulo. No versículo 1 de 1 Samuel 29, diz assim: E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas de milhares. Porém, Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos, e coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até os dias de hoje? Aqui é interessante, né? A gente já começa, são só 11 versículos, mas logo no início nós vemos e vamos relembrar que Davi está num contexto aqui de grande perseguição. Nós vimos em capítulos anteriores, a vida dele está em risco, né? Aí a gente vai perceber que após esse talvez último encontro frente a frente, encontro direto dele com Saul, aqui no capítulo 29 nós vamos relembrar que Davi está ali refugiado em território filisteu. Aqui ele está no território inimigo. Pastor Herbert, até comentamos em programas anteriores aqui com o pastor Luiz Fernando, mas é sempre bom recapitular. É bom nós refletirmos sobre o quão longe a pessoa vai quando está sendo em seu coração guiada, não por Deus, mas guiada pelos seus próprios interesses, seus próprios impulsos e, pior ainda, guiada pelo medo, né? Davi estava lutando em prol do exército filisteu, estava lutando no terreno do inimigo, não contra eles, mas em favor deles. Então, olha o quão longe a pessoa vai quando no seu coração ela é guiada pelo medo. É verdade, irmã Júlia. E é isso que o inimigo quer. É te apavorar, colocar dúvida no seu coração, para você desistir, para você parar. Tá? Então, talvez você está com dúvida, está pensando em desistir, olhar para trás. Não faça isso. Fica sempre na direção de Deus. Que assim Ele vai te guiar, Ele vai te ajudar para não cair nessa armadilha, irmã Júlia. Verdade. Não podemos ter o coração sendo guiado pelo medo, e sim pela palavra. A palavra, o Espírito de Deus, manda fora, lança fora todo medo. Então precisamos estar firmes. A palavra de Deus é como uma rocha. Você pode se agarrar porque ela é inabalável. E nós vimos também em capítulos anteriores que tudo para Davi aparentemente está funcionando, mas Deus não está ali abençoando totalmente. Ali Davi entrou na vontade permissiva de Deus, né? Numa vontade até mesmo pedagógica, porque vai ensinar muito aqui para Davi, porque ele errou, vai aprender com os seus erros também. E sabe, pastor Luiz Fernando, eu me lembrei do declínio também de Sansão. Claro, Davi aqui rapidamente vai se voltar, nós conhecemos o coração, né, do rei Davi, ele é segundo o coração de Deus, é um coração pronto a se arrepender, mas no momento ele está caindo, está lhe desobedecendo a Deus. E eu me lembrei do declínio de Sansão, porque aparentemente está tudo funcionando, aparentemente está tudo, dando certo, né? A força de Sansão ainda está com ele, mesmo ele pegando ali na queixada de um jumento, né? Um fresco, ou seja, estava desobedecendo a Deus, aparentemente a força estava com ele, mas ele não estava mais agradando o coração de Deus. Porque ele passou a ser também guiado pelas emoções, né, pelos sentimentos, pela natureza humana, em parte se tratando de Sansão, até pela própria carne, né, Sim. pelas decisões que ele tomou, embora nas situações difíceis que ele precisou invocar o poder de Deus, entre aspas, né, o Espírito Santo tomava para dar o livramento a ele. A gente entende, como Paulo também falou, que os dons de Deus são irrevogáveis, né? Mesmo às vezes a pessoa está ali no erro, ela não está sendo tão dirigida, guiada pelo Espírito de Deus. Deus, na sua muita misericórdia, Ele permite até tais dons fluírem sobre a vida dos seus escolhidos, mas tudo tem seu limite, né? Tudo tem o seu limite, até que Sansão foi dormir no colo do inimigo, Olha né? aí. No colo de Dalila, e ali em situação em que não estava sendo guiado pelo Espírito Santo, revela, né, o seu segredo do que realmente contribuía para que ele fosse tomado pelo poder de tal forma, e quando ele pensa que o Espírito Santo já estava com ele, não estava mais, né? Exatamente. Deus, ele dá para nós a oportunidade de nos arrependermos, de nos voltarmos para Ele, mas chega uma hora que Deus diz, basta, né?
Exato. Infelizmente o texto, o tempo não vai permitir que a gente leia o texto completo, apesar de ser 11 versículos, né, que você continue lendo e Deus vai falar com você, mas me chama a atenção o seguinte, de que Davi ali, né, os homens do rei Aquis vão falar, mas esse hebreu vai lutar do nosso lado, mas vamos lutar contra os hebreus, ele pode se tornar contra nós e guerrear, né, nos derrotar aqui um inimigo interno. Então, não, Aquis. E ali Aquis até vai defender Davi, mas Deus já tinha dado ali o decreto, né? Já afirmou dentro do coração de Aquis de que Davi não iria guerrear aquela guerra. E, pastor Herbert, eu vejo como esse não do rei, né? Que eu creio que vem também da parte de Deus, era privando, guardando, livrando Davi de manchar as suas mãos com o sangue do próprio povo. Imagina, aquele que era rei, aquele que viria, né, governar, ele já estava ali com a unção sobre ele, teria o sangue do próprio povo nas mãos? Deus guardou, né? E é verdade. E quantas vezes também teve uma oportunidade, até para o Davi matar o Saul, ele não fez isso. E agora veio essa oportunidade, Deus falou, não pode. Para ser rei, não pode se manchar com sangue, né? E Davi tinha que guardar no Senhor. Sabia que ia chegar o momento que Deus ia honrar ele. Não ia ser desse jeito, né? Exatamente. Então, até os nãos, a gente tem que encarar como um livramento, como Deus poupando, né? Guardando a nossa vida. A gente vê que os homens ali do rei Aquis vão falar, mas não é esse Davi que cantavam Davi? Saul matou milhares e Davi os seus 10 milhares. Pastor Luiz Fernando, isso é muito forte, porque é como se aqueles homens estivessem relembrando Davi do seu propósito. Ele que no território filisteu, acho que estava meio até esquecido, aqueles homens, né? Deus usou aqueles que não são da fé, aqueles que não são povo de Deus, para relembrar. Olha isso, Deus usa até a jumenta para fazer a gente voltar para o lugar certo. Exatamente, né? A gente vê Deus agindo em tudo. Em tudo. O amor de Deus por Davi contribuiu para que esse não do rei dos filisteus ali fosse dito. É interessante que o que se passava, né, na cabeça do próprio Davi para que ele querer guerrear ao lado do inimigo contra o seu povo. E certamente o rei, mas esse aí não foi ele que matou o Golias, o nosso Golias de Gade? Pastor, engraçado é que quando o rei vai falar que Davi não vai, ao invés de ele ficar quieto, ele ainda confronta. Mas por que eu não vou? Eu lendo ali, deu vontade de falar, fica quieto, Davi, fica quieto. Ficou revoltado, né? De um certo modo, ficou até chateado ali, diante do príncipe do Aquis, né? Então, Davi teve esse livramento, sim, da parte de Deus, e o pensamento do rei tem lógica. Vai ver, a gente está lá guerreando contra o povo dele, a gente vencendo, ele resolve defender o povo dele. Olha aí. Sim. O que vai ser de nós? Então eles estavam agindo por lógica também, né? Falei, ele vai se virar contra nós, ainda que Davi tivesse muito certo, porque ele até confrontou o rei, como nós falamos aqui. Não, mas eu vou sim, eu não falhei contigo em momento algum, o que eu vou falhar agora? Fica quieto, Davi, é livramento de Deus. Da mesma forma, às vezes você não entende por que um namoro termina, por que uma sociedade uma hora chega ao fim, Deus não permite nem que aconteça, né, alguma porta ali que você está pedindo que abra, uma porta de emprego, de repente não é naquele lugar, é aquela porta fechada, às vezes é um livramento de Deus, a gente não sabe. Precisamos confiar que Deus está no controle de tudo, Ele nos guarda sempre. Só uma pequena observação, claro. Júlia, como nós tínhamos visto no capítulo 27, tudo isso é consequência de Davi ter partido para os territórios filisteus sem consultar a Deus. Ele foi guiado pelas emoções, pelo que ele pensou, né? Certamente eu vou morrer na mão de Saul, então eu vou me refugiar no território dos filisteus, que lá ele vai desistir de mim. Desistiu pela misericórdia de Deus, mas a gente vê uma sequência, né, de erros, mas também ao mesmo tempo cuidado de Deus. É a graça, né, pastor? É a graça de Deus. A gente realmente não merece, mas Deus é misericordioso. É a causa de não sermos consumidos. Se estamos aqui respirando mais um dia, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. E eu acho interessante, eu até anotei aqui, que Deus nos livra não apenas, né, do mal que está de fora e nos atacar, mas Ele também nos guarda. Isso é cuidado de Deus, é graça mesmo.
Ele nos guarda do mal que poderíamos fazer. Então, uma oração que você pode fazer está até no Pai Nosso, né? No finalzinho, não nos deixe cair em tentação. Mas um texto muito bom para você orar em cima dele e pedir ajuda ao Senhor está em Judas 1:24, que diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ou seja, você pode pedir ajuda ao Espírito Santo. Não me deixa pecar. Eu não quero errar. Até aquilo que eu acho que está certo, aquele caminho que eu acho que tem que ir. Não, que o Senhor use até a jumenta, como foi com Balaão, use até aquele que é incrédulo, como foi ali os soldados do rei Aques. É Aques, pastor? Acho que eu tô falando errado aqui o programa inteiro. Não. Até eu me confundo. Não, tudo bem. Mas eu quero tentar falar certo, o senhor me corrija. Então a gente vê que Deus, Ele pode e Ele quer nos ajudar. E você pode também pedir ajuda ao Espírito Santo. Então ali os inimigos vão relembrar da vida do seu propósito, né? Que Saul é aquele que matou 10 milhares, é um grande soldado. E do versículo 6 ao 11 a gente vê que Davi realmente vai voltar, não vai batalhar, ali vai ter um retorno em paz, né? E glória a Deus, foi um livramento que Deus concedeu. Então, um resumo desse capítulo, a gente vê que vemos a graça silenciosa, mas presente de Deus. Deus não vai falar, não vai enviar um profeta, né, para poder advertir, mas pastor Herbert, Deus é misericordioso e em todo tempo Ele está oferecendo a graça. Saul abusou muitas vezes, né? Deus falava, ele não ouvia, Deus insistiu, ele não ouvia, mas com Davi ainda estava ali no tempo da misericórdia, e é de fato um tempo, é uma janela, né, pastor? Essa pessoa hoje está experimentando a misericórdia e precisa dar ouvidos à voz de Deus. É verdade, irmã Júlia, essa graça, essa misericórdia. E a gente vê, né, ainda que você talvez está esquecendo de algumas coisas, o próprio inimigo, ele sabe da capacidade que Deus possa te abençoar, nas vitórias que vão vir. É por isso que estão tentando de tudo para tentar te parar, para te desanimar. Eles lembraram, né? O Davi não venceu várias batalhas, e parece que o Davi tinha esquecido disso. Mas é pela graça, pela misericórdia, que você também vai vencer em nome de Jesus. E Davi é um homem de guerra, ele estava ali pronto para poder guerrear, ainda que fosse com os filisteus, né? Olha como ele estava ali meio confuso, olha o que as emoções muitas vezes fazem, embaçam a visão, né? A gente não compreende as coisas como realmente são. E aí ele fica até entristecido porque o rei mandou ele voltar. A gente falou que ele vai lá e afronta o rei. Não, mas eu nunca falhei, não vou falhar agora, né? Em outras palavras. Então, pastor Luiz Fernando, a gente vê que às vezes o avançar, né? Você fazer a vontade de Deus, nem sempre é ir adiante, como era o caso de Davi, mas era voltar, era estar atento ali, mesmo que estivesse usando um rei filisteu, o exército filisteu, para poder relembrá-lo, mas estar sensível de que era um livramento de Deus e que ele deveria obedecer. Então, às vezes, o avançar, né, você ter sucesso, nem sempre é ir adiante, mas muitas vezes é retornar. Exatamente, atitude sábia, né? Às vezes é preciso recuar um passo atrás para avançar 2, Exato. 3, 10 passos, né? E a gente vê que Deus é aquele que abre a porta e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Então a pessoa está em comunhão com Deus, ela tem se santificado, tem orado. Às vezes está acontecendo isso com você que nos assiste. Poxa, eu tenho me consagrado, tenho me santificado, eu gostaria tanto que Deus me abrisse essa porta para eu avançar. Nem sempre o impedimento significa que o mal está prevalecendo ou que o nosso adversário está reinando, mas é o próprio Deus. Rapidinho, uma certa vez, quando eu pastoreava em Governador Valadares, eu tinha que vir aqui para o Rio de Janeiro para gravar. Na época, a gravação era até na residência do missionário. E tinha um ônibus que saía às 11 da noite e outro que saía meia-noite. Eu queria vir nesse de 11 para chegar mais cedo no Rio de Janeiro e ir para a casa da minha mãe, descansar um pouquinho para a gravação, que era o dia todo, até a noite às vezes ficávamos. Eu perdi esse ônibus, não consegui, tinha muita gente. Eu fui no ônibus de meia-noite muito chateado. Mais adiante, alguns minutos, uma meia hora ou um pouquinho mais de viagem, o ônibus para e à minha esquerda tinha um ônibus tombado. Meu Deus. E esse ônibus era o ônibus que eu queria vir. Nossa. Eu fiz de tudo, o pessoal da rodoviária até me conhecia. Não, nós vamos
qualquer desistência a gente liga para o Senhor, ninguém desistiu. Então, realmente, ali Deus impediu com que eu entrasse naquele ônibus. Muitas vezes Deus quer que a gente recue. Sim. E Ele faz isso para nos dar o livramento. Não vamos insistir, às vezes, naquilo que está dando errado. Né? Tem que ter discernimento espiritual, Exatamente, pastor. Tem que exatamente. saber. Às vezes é Deus demonstrando amor, demonstrando cuidado, né? A gente acha que o amor é permitir tudo. Não, a mãe e o pai, às vezes o que mais fala é não, não é verdade? Às vezes o que mais fala é não, porque uma demonstração de amor não é você permitir, aceitar tudo. Às vezes é impedir que a pessoa vá por um caminho que é de destruição. E quem lá sabia? Só Deus para saber que aquela situação iria acontecer e preservar o Senhor. Glória a Deus por isso, é um grande livramento. Então, nesse capítulo, né, um resumão, nós vemos que Deus, ele permanece fiel mesmo quando os servos falham, né? Davi indo por um caminho guiado por emoções, guiado por medo, guiado pelos seus desejos, sua autopreservação e não a preservação que vem do alto, né? Que é a que vem de Deus. Nós vemos que livramentos muitas vezes vêm disfarçados de frustração, mas a gente tem que aprender a lidar, né? Nem toda frustração é algo ruim. E também vimos que Deus nos impede de pecados, de falhas, erros que nos destruiriam, que iriam manchar o nosso futuro. Deus é cuidadoso, nada melhor do que ser guiado pelo Espírito de Deus. Para a gente poder encerrar esse capítulo tão maravilhoso, curtinho, mas cheio de ensinamentos, a gente vai ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: quando os exércitos filisteus se reuniram para guerrear contra Israel, os príncipes da Filístia não permitiram que Davi e os seus guerreiros fossem à batalha com eles. Então Davi, acompanhado dos homens que o seguiam, voltou para a terra dos filisteus. Mas ao chegar em Ziclag, soube que a cidade fora invadida e queimada pelos amalequitas. Além disso, as mulheres e as crianças foram levadas cativas. Isso fez Davi, um homem de Deus, chorar até ficar sem forças. Ora, mesmo grandes homens vão às lágrimas quando alguns fatos desagradáveis lhes acontecem. Em momentos como esse, devemos voltar-nos para o Senhor e buscar nele a direção sobre o que fazer. Davi clamou ao Altíssimo e depois de refeito, foi com 600 homens atrás daqueles perversos e os venceu. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. Só que um comentário antes, que esse comentário do missionário representa o capítulo 29 e também o capítulo 30. Por isso que a gente mencionou Ziclag, né? Hoje a gente nem falou muito sobre isso, mas no próximo capítulo veremos mais a respeito. Então, muito obrigada. E também agradeço aqui ao pastor Herbert Freitas. Não é Herbert Richards, não, é Herbert Freitas. Pastor, muito obrigado. Volte sempre aqui para o podcast. A produção estava até lembrando que o senhor estava aqui no PGM 100. Agora estamos chegando já no 200. Acho que o senhor vai ter que voltar para fazer o 200 com a gente, hein? Pastor, fala para nós o endereço de onde o senhor está, os horários para domingo, mídias sociais, fica à vontade. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez, tá, irmã Júlia, a equipe. Prazer, tá, pastor Fernando? Em nome de Jesus. A gente está ali na igreja IGD Vila dos Teles, é Avenida Nilo Peçanha, lote 27, quadra A, próximo à Fábrica do Gelo, Monte Claro. E o domingo, né, busca do Espírito Santo, é 8 horas da manhã e também às 18 horas. A página da igreja é IGD Vila dos Teles. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, pastor. Foi maravilhoso. Tem que voltar para o 200, hein? E o pastor Luiz Fernando, que honra, que alegria. Volte sempre também para o podcast. Uma honra te receber. E fala para a gente, pastor IGD Santa Cruz, como é que tá lá? Qual que é o endereço? Quais são os horários? Mídias sociais, culto jovem? Fica à vontade. A IGD Santa Cruz está debaixo da unção, debaixo da bênção, e o nosso endereço é fácil. Avenida Isabel, 123. Pegou aí? Avenida Isabel, 123. Aos domingos, os cultos às 8 da manhã, 15 horas e também às 18 horas. De manhã, temos essa reunião abençoada com a juventude. Após o culto das 8, imediatamente começamos esse culto dos jovens que vencem. E a nossa página você vê aí, @IGD Santa Cruz, tanto no Instagram, você pode encontrar também no YouTube. A nossa igreja está de portas abertas para receber a todos que ali comparecerem. Jolie, muito obrigado. Obrigado, pastor Herbert, também
poder participarmos juntos Amém. aqui, né? Eu agradeço. Dessa programação. Tá no YouTube também, pastor? Que bênção! Nós temos ali, a gente tem que movimentar mais. Começamos agora, mas está na bênção. Ah, mas é isso aí, tem que divulgar mesmo. Vou até conferir, vou me inscrever lá e você faça o mesmo, tá bom? Pastores, muito obrigado. Você aí de casa também, muito obrigada. Lembrando, 1 Samuel 30, já é o penúltimo capítulo, então faz aquela leitura e volta aqui pro próximo podcast pra gente continuar estudando mais e mais sobre esse texto sagrado, palavra viva e eficaz. Combinado? Vou ficando por aqui, um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Até mais! E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completos, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!